Ok, pessoal, vamos aqui para um exercício sobre dimensionamento de condutores, tá? De repente você conhece alguém ou um cliente vem até você e pede para que você dimensione o padrão de entrada de um terreno que ele acabou de comprar, ele acabou de adquirir, e informa para vocês algumas cargas, conforme essas informações. 10 lâmpadas de 100 watts, totalizando 1000, 10 tomadas de uso geral de 100 watts, um ar-condicionado de 1200 watts e um chuveiro elétrico de 4500 watts. Então a gente faz um quadro parcial de carga, colocamos essas cargas nesse quadro e fazemos os cálculos. 10 vezes 100, 1000 watts, 10 tomadas também com a potência individual de 100 watts, também vai corresponder a 1000 watts, tá? Um ar-condicionado de 1200, a potência individual dele, e um chuveiro elétrico de 4500 watts. Depois de todas essas potências, nós vamos somar as potências individuais, tá? Todas elas. E vamos ter aí uma potência de 7700 watts. Essa será a carga instalada total dessa residência. Mas agora vamos converter aqui para quilowatts, 7,7 quilowatts. Por que tivemos que fazer isso? Porque a concessionária, tá, ela determina o seguinte, tá, mediante algumas normas da ANEEL, elas estabelecem os seus padrões de atendimento. E o padrão de atendimento na nossa região é esse. A carga instalada de uma residência com potência de 0 a 15,4 será atendido com um padrão monofásico, fase mais neutro, com diferença de potencial 220 volts, tá? Para atender essa potência aqui, ela estipula que entre 0 e 15,4 será monofásico, mas também desde que não conste, tá, pessoal? Motor com potência superior a 2 CV, nem máquina de solda superior a 2 kVA. Se a potência, tá, da casa tiver entre 15,4, tá, pessoal? 15,4 e 75 será um padrão trifásico, onde teremos 3 fases mais um neutro, tá? Onde a diferença entre as fases será de 380 volts e entre fase neutro de 220 volts, desde também que não conste a potência dos motores não ultrapassar 30 CV, nem possuir máquina de solda gerador, tá? Com potência superior a 7 CVs e meio, nem máquina de solda superior a 7,5 kVA. No nosso caso, a nossa residência aqui, a carga instalada dela em kW é 7,5 kW, ela vai ser monofásica. Como é que o senhor sabe disso, professor? Como é que o senhor pode afirmar isso, tá? A gente pode afirmar porque temos que consultar algumas tabelas da própria concessionária, tá, pessoal? As tabelas da concessionária, ela vai informar, nos direcionar a montar o padrão de entrada, tá certo? E aqui, ó, ela traz as categorias de atendimento lá na tabela 17 da norma, aqui para o nosso estado, ó, tá? No nosso caso, Energisa Paraíba. Então ele diz o seguinte, ó, que a carga instalada entre 0 a 6 kW pertence à categoria M1, tá? Mas no nosso caso, a nossa carga instalada foi 7,7 kW, tá? 7,7 kW está entre 6 e 11, então vai ser categoria M2. E diante disso, eu já consigo todos os meus condutores, todos os meus acessórios para o meu padrão monofásico, tá, galera? Olha só, vou verificar os condutores, tá? Me direcionando sempre nessa linha. E agora eu vou ao padrão que a concessionária pede, tá? Com isolação EPR XLPE, certo? Ou
de PVC para 70 graus, mas o que ela mais utiliza é o EPE-XLPE ou HEPE-XLPE, que é a dupla isolação para com a temperatura de até 90 graus. E aqui eu vou verificar, ó, eu tenho cabo de 10 mm para a fase e 10 mm para o neutro. Como é que eu sei, professor? O número que está fora do parênteses é o diâmetro das fases, e os que está dentro do parênteses é o diâmetro do condutor do neutro, tá? Aí ele traz aqui, ó, estamos tratando de condutores, tá? Nessa tabela aqui todinha aqui, ó, nessa parte da tabela, tá? E agora vamos ver a parte do condutor de aterramento. Ele diz que o condutor de aterramento também será de 10 milímetros quadrados. Eu vou colocar quantas hastes no aterramento? Uma haste. De quanto será esse diâmetro? 16 milímetros quadrados. E o tamanho da haste? No mínimo 2,40 m. Está aqui 2.400 milímetros. Transformando-os em metro dá 2,4. O disjuntor, a proteção geral desse padrão, será de 50 amperes. Está aqui, ó, disjuntor termomagnético. O limite dele para esse tipo de padrão será de 50 amperes. E o eletroduto, para eu acondicionar esses cabos, tá? O eletroduto será de 25 milímetros. E, se optar por aço galvanizado, de 20 milímetros. Outra coisa que devemos verificar também, pessoal, é a questão do poste, né? O poste que vai ser colocado lá no padrão de entrada. Ele coloca aqui 5 ou 7 metros. O de 5 metros é quando a rede da concessionária passa no mesmo lado da sua residência, a qual nós vamos ligar. Se ele estiver no lado oposto, nós utilizamos o de 7 metros. E esses postes, eu tenho ele em concreto, que é chamado duplo T, tá? Poste em concreto armado, duplo T, e aqui a força dele, quanto que ele suporta, 150 decanilton, é o esforço desse poste, tá? Se eu optar não utilizar o de concreto, utilizar o poste em tubo de aço galvanizado, ele já me diz aqui o diâmetro dele, ó, de 80 milímetros, tá certo? E existe também os postes quadrados, em aço galvanizado 80 por 80, e o famoso pontalete, tá? Que é aquela estrutura que é colocado em cima da residência, mas isso aí tem alguns critérios que nós trataremos depois, tá bom? Então já sabemos que a nossa residência, ela vai ter, no padrão de entrada, nós escrevemos desse jeito, hashtag 10 milímetros para a fase, 10 milímetros quadrados para o neutro, tá? Nós vamos ter o condutor de proteção PE 10 milímetros quadrados e o disjuntor termomagnético de 50 amperes, que é o nosso padrão, tá certo? Depois nós precisamos dimensionar, tá? Cada circuito individualmente. O condutor para cada circuito. O condutor para o circuito de iluminação, os condutores para o circuito de tomada, para o ar-condicionado e para o chuveiro elétrico, né? Que nesse caso aí nós vamos colocar nas instalações internas da residência, tá, galera? E o que nós devemos fazer? Para isso, a gente vai utilizar aquela regrazinha que a gente aprendeu lá em eletricidade básica, tá? O triângulo das potências, EPI, para fazer um cálculo rápido, tá? Cálculo básico. E a gente vai dimensionar esses condutores de acordo com a capacidade de condução de corrente, tá? E a capacidade de condução de corrente é determinada pelo fabricante dos condutores. Peguei aqui um fabricante qualquer para a gente fazer essa simulação. Então, se é pela capacidade de condução de corrente, segue aquela regra, tá? Colocar a mão em cima da grandeza correspondente que quer encontrar e temos uma divisão da potência pela tensão. Nós já sabemos qual é a nossa tensão. Nossa residência será monofásica. O valor de tensão dela, entre fase e neutro, é de 220 volts. E daí então vou calcular a corrente que vai circular em cada circuito, certo? Em cada circuito, para eu poder dimensionar o cabo pela capacidade de condução de corrente.
A iluminação, potência dividido pela tensão. Qual é a potência? 1000 dividido pela tensão, 220. Vai me dar aí uma corrente de 4,54 amperes, tá? Aí eu pergunto, venho aqui na tabela dos cabos e verifico. Como é o circuito de iluminação, que estamos dimensionando primeiro, a norma NBR 5410 diz que o mínimo para os condutores de iluminação é de 1,5 mm². O condutor de 1,5 mm² vai atender, vai conseguir transportar essa corrente de 4,5 amperes, tá? Vamos verificar. Mediante tabela, o condutor de 1,5 mm², ele consegue transportar ou conduzir uma corrente de até 17,5 amperes. Então, tá tranquilo. Vou colocar aqui, ó, hashtag 1,5, tá? 1,5 mm². Agora eu tenho que determinar a proteção, que são os disjuntores, né? Para eu determinar essa proteção, eu tenho que colocar um disjuntor. Os critérios da norma pedem para que seja maior que a corrente nominal, tá? Esse disjuntor, a corrente dele tem que ser maior do que a corrente nominal e menor ou igual à corrente do cabo. A corrente do cabo é 17,5. Aí eu tenho os disjuntores no mercado, ó, de 10, 16, 20, 25, 32 e assim sucessivamente. Então eu posso colocar aqui um disjuntor de 10 amperes, ó, tá? 10 amperes será o meu disjuntor. Por quê? O cabo ele suporta 17. Quando todas as lâmpadas estiverem ligadas, vai passar 4,5 amperes. Então, quando houver um curto-circuito que a corrente se elevar demais, o disjuntor vai atuar, protegendo esse circuito, impedindo que cause um princípio de incêndio, né? Então, as tomadas também têm o mesmo valor, né? 1000 watts, se todas as tomadas estiverem funcionando, ligadas ao mesmo tempo, vai circular 4,5 amperes. Ah, professor, eu posso colocar o condutor de 1,5 mm² para os circuitos de tomada? Não, porque a norma pede que nos circuitos de tomada a seção mínima é 2,5, tá? Devemos iniciar com 2,5. 2,5 suporta quantos amperes? 24. Vai estar passando quanto? 4,5. Então tá tranquilo. Vou colocar aqui um disjuntor. Vou colocar aqui, perdão, um cabo de 2,5 mm², tá? E o disjuntor? O disjuntor também posso colocar o de 10 amperes. Poderia colocar o de 16 amperes, professor? Sim, porque 16 é menor que 17,5, que é a capacidade de corrente que o cabo ou de 24 amperes que o cabo suporta. Poderia colocar o de 16, poderia colocar o de 20, não poderia colocar o de 25. Porque quando ultrapassar 24 amperes, o cabo começará a derreter. Já o ar-condicionado, ele vai me dar uma corrente aí de aproximadamente 5,45 amperes. Também posso colocar o cabo de 2,5, os critérios já mostrei para vocês. E posso também colocar o disjuntor de 10 amperes, no mínimo, tá, pessoal? Agora, o chuveiro elétrico, quando calculamos a corrente dele, a potência dividido pela tensão, temos 4.500 watts, tá? Quando dividimos para 220, temos aí 20,45 amperes, certo, pessoal? Posso colocar o condutor de 2,5 mm², ele suporta até 24. Opa, poderia, porém, eu não tenho disjuntor, tá, de 22 amperes, porque se eu colocar o de 20, todo momento que o chuveiro for acionado, ele vai circular pelo condutor uma corrente de 20,45. Esses 45 ultrapassou o limite de disparo de atuação do disjuntor, então ele vai ficar desarmando, tá? Então eu tenho que ir para um diâmetro superior. Vou colocar aqui um cabo de 4 milímetros, tá? Para o chuveiro elétrico. E o disjuntor, agora eu posso colocar um disjuntor de 25 amperes, tá? Porque o chuveiro, quando estiver funcionando, ele vai consumir a corrente de 20, o cabo de 4 milímetros suporta uma corrente de até 32, tá? E o disjuntor de proteção eu coloquei um de 25, então tá bem dimensionado. Então, aqui na nossa entrada nós já temos, que foi do nosso padrão,
temos 50 amperes na entrada e temos um hashtag 10 mm para a fase, 10 mm para o neutro. E aí dimensionamos tudo de nossa residência. Beleza, pessoal?